Louvado é o teu nome, Jesus. Nós te adoramos nessa noite, Espírito Santo. Nós te adoramos nessa noite, Senhor. Leva a nossa mente cativa a Ti, ó Deus. Esvazia, Senhor, a nossa mente do mundo lá fora, dos problemas, das dívidas, das enfermidades, e nos conecta, Senhor, ao céu, e nos conecte, ó Deus, à fonte de vida, a fonte de vida. Eu desautorizo todo ruído da comunicação. Eu desautorizo nessa noite toda inquietação na alma e no espírito. Eu desautorizo tudo aquilo que veio para te roubar nessa noite. E que a glória do Todo-Poderoso que está nesse ambiente venha envolver a tua vida, venha envolver a tua casa, venha envolver a tua família, porque essa é a noite do milagre, essa é a noite do sobrenatural. Oh, aleluia! Recalabachou, recalamanai arabachure, aramanduri decora mandará. Aleluia, aleluia. Aplauda bem forte aquele que era, aquele que é e aquele que continuará sendo. Aleluia, o Todo-Poderoso. Oh, aleluia. Deus é maravilhoso. E o tema da palavra dessa noite é Deus proverá. Aleluia. Deus proverá. Hoje eu acordei com uma intensa dor de cabeça. E a Sofia acordou também muito amoadinha, muito ruim. Chegou um determinado momento, minha esposa, vamos levá-la na UPA. Ainda no momento eu discordei de levar na UPA naquele momento, porque eu saberia que ou ela ou eu não estaríamos na igreja. E na hora de sair para cá, ela ainda falou: olha, eu estou indo, mas estou indo com remorso para a igreja. E eu falei comigo: nós vamos levar ela para a UPA JC. Aleluia. Mas pastor, mas qual que é essa UPA? Nós traz sempre para a UPA do IPASE, né? Mas nós veio para a unidade. A UPA é o quê? Unidade de pronto atendimento, não é? Então nós viemos para a unidade de pronto atendimento de Jesus Cristo. Aleluia. E o bispo orou pelas ofertas e já repreendeu toda enfermidade. Então nós já declaramos que ela já está curada. E todos que vieram enfermos já estão curados em nome de Jesus. Porque você está na UPA JC. Aleluia. Não é UPA José Carlos Guimarães, lá nem tem, irmãos. É a UPA de Jesus Cristo. Aleluia. E Ele é médico dos médicos. Ele é Senhor dos senhores. Ele é advogado dos advogados. Então não importa o que você deixou lá fora, importa é quem você vem encontrar aqui dentro. Aleluia! E você vem encontrar com Ele, amém? Porque antes de você sair da sua casa, Ele já te aguardava nesse ambiente. Aleluia! Hoje o Espírito Santo colocou no meu coração uma mensagem temática. Então nós vamos percorrer alguns trechos da Bíblia. Mas o título da mensagem, o tema é Deus proverá. E por que Deus proverá? Se Ele mandar, Ele proverá. Se Ele orientar você fazer algo, Ele proverá. Se Ele determinar que você tem que fazer tal coisa ou ir para algum lugar, Ele proverá na tua vida. Aleluia! Glória a Deus! Lá em Gênesis 22... no versículo 7 diz assim: quando Isaque disse a Abraão, seu pai, meu pai, respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou Isaque: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto?
Versículo 8, respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. Aleluia. Podeis assentar, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Aleluia. Nós estamos diante, não tem como falar em provisão na história da Bíblia Sagrada sem citar Abraão. Abraão foi um homem que creu. Quando Deus fala para ele: Abraão, olha, sai da tua casa, do meio da tua parentela, e vai para um lugar que eu te mostrarei. E eu vou te dar esse lugar por herança. E Abraão sai na direção de Deus. Tem muitas pessoas que falam: Abraão sai sem direção. Não, ele saiu debaixo de uma direção, mas era uma direção que os seus olhos não conheciam, que os seus pensamentos carnais poderiam não entender. Mas ele estava na melhor direção, porque ele estava caminhando na direção de Deus, na direção que o Senhor o ordenou. E passa muitos reveses na vida de Abraão durante essa caminhada com Deus. E por causa de algumas situações que acontecem, essa promessa, ela é retardada. Ela demora para acontecer. Mas a palavra de Deus fala que chegou o dia de a promessa cumprir na vida dele. E quando Deus vem para falar que ia cumprir a promessa, Sara já estava muito idosa, já estava impossibilitada humanamente de dar à luz um filho. E Sara ri. E às vezes você está aqui nessa noite como Sara, achando que o tempo já passou para você, achando que para você não tem mais jeito, que para você agora só basta viver o que você já está vivendo. Ei, Deus tem coisas poderosas, coisas inimagináveis para você viver ainda. Oh, aleluia! Porque o tempo de Deus não é o teu tempo. Deus não trabalha nas suas limitações. Deus não trabalha de acordo com as minhas limitações, porque Ele é o Deus do impossível. Aleluia! Nós seres humanos temos muito de viver na razão, e a razão, ela vai nos endereçar que nós já estamos velhos, que o nosso tempo já passou, que agora nós precisamos, não, agora eu vou preparar os meus filhos para viver aquilo que eu não pude viver. Ei, você ainda é a geração do avivamento, você ainda é a geração que vai viver milagres. Aleluia! Sara achou que o milagre já não era mais para ela, que a promessa já tinha sido descartada, porque ela tentara ajudar a Deus. E assim somos nós, às vezes nós tentamos querer ajudar a Deus. Olha, Deus é Deus, e para mostrar que Deus é Deus, eu vou ajudar aqui para Ele prover, para mostrar para todo mundo que Ele cumpriu. Ei, Deus não precisa da nossa ajuda. Quando você tenta ajudar a Deus, você só atrapalha. E Sara atrapalhou o processo por um momento. Mas Deus tinha uma promessa com Abraão. E Deus falou: olha, vai cumprir agora a promessa. E Isaac nasce. E a promessa se cumpre. 25 anos depois. Abraão sai com 75 anos, agora já está com 100 anos de idade. E algum tempo depois Deus vem, provar Abraão. Deus só vai te provar naquilo que você pode entregar. E se você pode entregar algo a Ele, é porque Ele já entregou primeiro a você. Nós não vemos na palavra Deus cobrando, Deus fazendo prova de Abraão antes de Ele cumprir a promessa na vida de Abraão. Só após o cumprimento da promessa, Ele fala: agora eu posso provar, porque agora Ele tem algo para entregar. Mas às vezes quando Deus pede algo para nós, nós achamos que aquilo é nosso.
Nós até esquecemos que foi Ele mesmo que nos deu, que providenciou, que foi Ele que entregou em nossas mãos. E nós nos agarramos a coisas, ou nos agarramos a pessoas, e não queremos cumprir o chamado de Deus para as nossas vidas. Muitos por medo, mas a palavra diz que Deus proverá. Agora imagina a cabeça de Abraão, sabendo do tamanho da promessa, a dimensão da promessa. Ei, Abraão tinha todas as razões humanas e naturais para dialogar com Deus, para tentar mudar essa provação, essa sentença, esse pedido que Deus faz. Porque, ora, se é Deus que faz uma promessa, e a promessa não era somente o nascimento de Isaac, mas a promessa era muito além. Dele Deus ia fazer uma grande nação. Agora, se ele, quando teve Isaac, já estava praticamente impossibilitado, você imagina agora, se ele leva o Isaac para o sacrifício, quem queria dar continuidade para que a promessa de Deus fosse garantida? Que o nascimento de Isaac é só o começo do cumprimento de uma grande promessa. E é aí que nós pecamos, e é aí que nós falhamos, porque às vezes nós nos agarramos com esse início, com esse começo da promessa, e nós não passamos na prova, quando Deus quer testar o nosso coração para ver se pode confiar coisas maiores e melhores em nós. Mas Abraão foi lá, ele não contendeu com Deus. Deus pediu, ele falou, então vou entregar. E ele vai. Só que quando chega no versículo 7, Isaac, ele dá um ultimato em Abraão. Fala, aqui está a lenha, aqui está o fogo, mas aonde está o cordeiro? E Abraão, segundo Tiago, capítulo 2, versículo, se não me engano, 26, Tiago fala que Abraão foi o nosso pai na fé. E Abraão, cheio de fé, ele fala, Deus proverá o cordeiro para si. Aleluia. E nós sabemos a história. Quando chega lá, que Abraão vai descer a faca no pescoço de Isaac, vai ali fazer o sacrifício. O filho está amarrado no altar, em cima da lenha. O anjo brada e não deixa Abraão concluir aquele ato. Quando Abraão olha, ele vê o cordeiro preso pelo chifre nos ramos. Deus proveu ou não proveu? Deus proveu ou não proveu? Deus proveu o cordeiro. Aleluia. E Deus vai continuar provendo nas nossas vidas, quando nós confiamos nele, quando nós atendemos a sua voz, o seu chamado, quando nós atendemos um pedido de Deus, um mandato de Deus, Ele vai prover, irmãos. Há um fato lá em Reis, 1 Reis 17, aonde o povo de Israel estava vivendo um tempo de um caos total. Era um caos espiritual, moral, cívico. Era tanto caos, que a palavra fala que Onri, pai de Acabe, ele conseguiu uma proeza de ser citado como o pior rei que já governou Israel. Agora Acabe vem, sucedendo o pai, e consegue ser pior do que o pai. Para complicar um pouco mais, Acabe casa-se com uma princesa, filha de um rei dos Sidônios, aonde eram adoradores de Baal.
E Acabe traz para dentro de Samaria, constrói ali uma casa, edifica um altar a Baal, para desagradar e irritar mais ainda o coração de Deus. Ele levanta um poste ídolo para o povo adorar. E é nesse tempo de caos que Deus levanta do anonimato um homem chamado Elias, lá de um lugarejinho, Tisbé. E a palavra fala que Elias sai do anonimato e ele já vem direto ali, começa a história de Elias, confrontando o rei, o pecado do rei, a maldade do rei. E Elias põe o dedo no nariz do rei e fala: olha, sobre a minha palavra, não vai mais chover. Nem orvalho vai cair. Não tem esse sereno que dá à noite aí? Nem isso. Já que esse Deus é o Deus da prosperidade, e quando eles pegavam pão para distribuir, colocava aos pés lá do poste ídolo, para dizer que era ele que estava trazendo as provisões. Então, vai cessar a água sobre a terra, não vai produzir mais nada. Faz esse Deus Baal seu aí, então, agora, realmente suprir a necessidade do povo. Só que quando Elias se levanta, Deus levanta ele lá do anonimato, onde ninguém conhecia, porque algo está desorganizado, que precisa de ordem. E esse é um tempo na nação brasileira que nós vivemos caos, parecido com o que Israel estava vivendo. E Deus quer te levantar, irmãos. Deus quer levantar improváveis nessa noite, com ousadia, com a boca profética, para trazer bênção e prosperidade para a nossa nação, para trazer salvação para esse povo. Aleluia! É nesse momento que Deus se levanta para trazer justiça sobre a terra. E para isso Ele precisa contar comigo e com você. Aleluia! Você só precisa ter ousadia de encarar a situação, de deixar ser usado e ousado por Deus. Aleluia! A palavra de Deus fala que nesse tempo Elias se levantou, Elias foi lá e deu de dedo na cara do rei, só que agora ele também ia ficar sem água. Mas aí vem o que? A providência de Deus, porque Deus proverá. E Deus fala para Elias: Elias, agora vai ao ribeiro de Querite, e da água dele você vai beber. Ei, eu ordenei. Olha só, a palavra não fala eu vou ordenar os corvos que te alimentem de pão e carne. Não, eu já ordenei, Elias. Vai lá, que eu já ordenei que os corvos te alimentem lá. Olha só, quando Deus levanta alguém para fazer algo relevante no reino dele, Ele já tem todas as estratégias prontas, definidas. Elias, ele chega lá e ele não sabia que ele tinha refúgio para ele. Mas no momento que ele cumpre o que Deus ordenou para ele cumprir, Deus fala: Elias, agora ó, vai lá para a corrente de Querite. Vai beber da água lá. E eu já ordenei. Ei, antes de Deus falar com Elias, Deus já tinha falado com a provisão. Antes de ele ir lá falar com Elias, ele já tinha provisionado para Elias. E Elias vai e obedece. Só que passou um tempo. Elias lá toda manhã,
bebendo da água do Querite. Os corvos vinham, traziam pão e traziam carne para Elias. É algo meio doido, né, irmão? Pensar num corvo trazendo carne fresquinha para Elias. Mas Deus já tinha provisionado. Elias só precisava entender que ele estava debaixo de uma direção. E a água do ribeiro está se escoando, está acabando. Os riachos, quando vai acabando as águas, eles vão estreitando. Mas Elias, ele estava ali porque ele sabia quem tinha garantido a estadia dele naquele lugar. Então ele não precisava temer, ele não precisava se desesperar e sair caçando outro lugar. Às vezes, irmãos, nas nossas vidas, as coisas começam a apertar de maneira que nós, sem uma direção de Deus, nós saímos para todos os lados buscando uma alternativa que Deus não mandou buscar. E quando nós caçamos, às vezes nós achamos. E às vezes essas alternativas que você encontra, sem uma direção de Deus, vai te ocasionar muitos problemas, muitas percas, muitos prejuízos, porque não foi Deus que direcionou. Deus mandou você ficar lá no ribeiro. A hora de sair de lá, Deus vai falar. A hora de mover, Deus vai providenciar de novo. Mas às vezes nós queremos resolver com a força do nosso braço, com o nosso intelecto. Ah não, porque eu sou muito influente, eu conheço fulano, ciclano, ei! E Deus? Aonde está Ele? Nos seus níveis de influência, nos seus níveis de prioridade. A palavra fala que Elias fica ali até o riacho secar. Quando o ribeiro seca, Deus fala para ele: ei, vai lá para Serepta, lá eu ordenei. Não é eu vou ordenar, não. Primeiro ele vai lá e ordena uma viúva para sustentar Elias. Depois ele vem e fala: ó, já ordenei uma viúva que vai te sustentar lá. Pode ir. Tudo preparado. Não tem cansaço, não tem fadiga, não tem dor de cabeça. Ei, Deus, Ele não te coloca numa trajetória para te ocasionar ansiedade, depressão, não. Ele te dá direcionamentos claros, porque Ele já provisionou tudo. Aleluia. Aleluia. E aí Elias vai debaixo de uma palavra, debaixo de uma obediência, debaixo de uma direção de Deus. Não tem como dar errado, irmãos. Não tem como falhar, porque o nosso Deus, Ele é infalível. Ele é infalível. Aleluia. Deus não vai te mandar para um ambiente para te ver fracassar lá. Ele vai te mandar para que o nome dEle seja glorificado através da tua vida. Aleluia. E para a glória dEle ser manifesta através da tua vida, você está ganhando. Você está sendo suprido. Você está sendo sustentado por Ele. Aleluia. Nós conseguimos ver o que foi de Elias a partir do momento que ele afronta o rei. Um ministério relevante, porque ele começa bem. Ele começa destemido. Ele começa com ousadia, mas ele começa debaixo de obediência. Aquele era o momento dele ir lá, dele se mostrar, dele fazer, dele falar. Agora foi o momento de Deus esconder Elias. E ele entende esse tempo do esconderijo, de sair de cena. Às vezes Deus quer nos tirar de cena, irmãos,
para preservar a nossa vida, para preservar a nossa família, mas nós queremos ficar aparecendo. Ao momento certo, nós vemos Deus tirando um povo lá do Egito, através da liderança de Moisés, e conduzindo esse povo para o meio do deserto. Irmão, o deserto é um lugar que não tem água, não tem comida. Todos nós sabemos disso. Mas Deus proverá. E Deus proveu água no meio do deserto para aquele povo saciar a sede. Todas as manhãs, o maná caía do céu e a orientação era: pega só a quantidade para um dia, pelo número de pessoas da sua família. Por quê? Porque se pegasse para guardar para amanhã, ia estragar. Porque todos os dias Deus estava garantindo: olha, vocês aqui vão caminhar no deserto, mas vocês vão caminhar debaixo de uma fé, que eu proverei vocês todas as manhãs, todos os dias. E o povo estava comendo ali o maná, irmãos, algo fresquinho, caído do céu, e de repente, o ser humano é assim, o ser humano nunca está contente. Às vezes nós estamos comendo aqui arroz e ovo, mas aí começamos a murmurar, começamos a reclamar, começamos, sabe, falar que já não quero nem ver. Mas e aqueles nossos irmãos na África, na Ásia, em muitos lugares no mundo, que gostaria de ter um arroz e ovo para comer? Seria a melhor comida para eles. E nós estamos aqui achando que isso aí não é nada. Estamos indagando Deus, indignados. Quando você começa a compreender o que está acontecendo longe, você vai começar a agradecer pelo que você tem. Aleluia. E aquele povo começou, sabe, a achar que o maná já não era o suficiente. Mas Deus é misericordioso. Foi Ele que mandou o povo ir para o meio do deserto. Então eu vou garantir carne para esse povo. E a palavra fala que o vento soprava do mar codornas para que eles comessem. Agora, no mar a gente vê que tem peixe, né? Codorna no mar. Sabe por quê? Deus nunca vai agir conosco numa ótica natural, na visão que nós temos, na visão natural. É sobrenatural o que Ele tem para fazer na tua vida. Aleluia. O que Ele vai começar a agir na tua vida a partir de hoje, ei, é sobrenatural. Nem você mesmo vai entender. Aleluia. Mas você pode crer, irmãos. Pode crer, porque é coisas tremendas, gloriosas, milagres inexplicáveis começarão a acontecer na tua história, na tua vida, na tua família a partir dessa noite, em nome de Jesus. Oh, aleluia! Aleluia! Jesus, lá em Mateus 10, a palavra fala que Ele pega os 12 discípulos, Ele chama eles, deu autoridade sobre os espíritos imundos, para expelir demônios, para curar toda sorte de doenças e enfermidades. No versículo 5 diz: a esses 12 enviou Jesus, dando-lhe as seguintes instruções: não tomeis rumo aos gentios, nem entreis em cidade de samaritanos, mas de preferência procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. E à medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino dos céus.
curai os enfermos, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expele demônios, de graça recebeste, de graça dai. E aí, quando nós chegamos lá no versículo 29, ele vem falando assim: não se vende 2 pardais por um asse, ou cobre, moeda de cobre, e nenhum deles cairá em terra sem o consentimento do vosso Pai. E quanto a vós outros, até os cabelos todos da cabeça estão contados. Não temais, pois, bem mais valeis do que muitos pardais. E Jesus aqui, ele dá todas as instruções para que os 12 fossem, anunciassem o reino. Jesus estava ensinando os seus discípulos. E depois da morte de Jesus, eles dão continuidade a esse ministério. Ele dá continuidade ao evangelho, a anunciar o reino de Deus. E lá em Atos capítulo 12, Pedro é aprisionado. E a palavra fala que após a Páscoa, eles queriam levar ele a julgamento. E o julgamento certamente seria o quê? A morte de Pedro. E a palavra de Deus fala que tinha uma igreja orando em uma casa. Irmãos, imagina a relevância de um homem desse, o medo que eles tinham dele. 16 soldados separados para guardar a vida de Pedro naquela prisão. A palavra fala que eram quatro equipes de 4 soldados cada uma, revezando. E pela primeira vez na história, hoje nós vamos no shopping center e chegamos lá. Quando você vai deparando assim perto da porta, a porta se abre automaticamente, né? Pedro viveu isso há mais de 2000 anos atrás. A palavra fala que ele está lá aprisionado. De repente entra um anjo dentro daquela prisão. O anjo toca nele e orienta para ele se vestir, para ele calçar suas sandálias. E ele vai saindo com o anjo de dentro da prisão. E ele está achando que está sonhando, mas ele está indo. Quando ele dá de frente com o portão principal que dava acesso à rua, quando eles vêm vindo, o portão se abre sozinho. E agora ele está caminhando na rua. Daqui a pouco o anjo desaparece, mas ele está livre. Sabe por quê? Porque ele estava anunciando as boas novas. Ele estava atendendo um chamado. E quando você atende o chamado, Deus proverá na tua vida. Aleluia! Deus te guardará. Ele estava sobre uma direção do alto. E lá tinha uma igreja orando por ele. E a palavra fala que ele chega naquela casa, aonde tinham muitos irmãos ali reunidos orando. Irmãos, diante dos seus problemas, das suas dificuldades, o melhor a se recorrer é a Deus. Como eu recorro a Deus, pastor? Na oração. Às vezes nós recorremos ao médico primeiro. Às vezes nós recorremos ao advogado primeiro. Às vezes nós recorremos ao patrão primeiro, ao banco, ao empréstimo, e nós deixamos Deus em último lugar. E aí nós vamos colher as consequências das nossas próprias escolhas. Por quê? Porque eu não confiei em deixar Deus agir primeiro na minha vida. Nós temos um exemplo claro daquela mulher do fluxo de sangue. Uma mulher que gastara todos os seus bens, todas as suas riquezas, em busca da cura de uma enfermidade. E o dia que ela olha para Jesus passando, ela imagina: se eu tocar na orla da veste dele, eu serei curada. E quando ela vai lá e faz esse ato de fé,
na hora é estancada a hemorragia e ela é curada para a glória do nome de Jesus. Agora imagina o que passa na cabeça dessa mulher depois. Ela não precisava ter abrido mão de tudo que ela tinha. Ela não precisava ter passado ali 12 anos sofrendo com aquela enfermidade. Mas ela vai recorrer a Deus somente quando não tem mais jeito, não tem mais outra possibilidade. Muitas vezes nós agimos igual a ela. A palavra de Deus fala que lá em Atos 16, o apóstolo Paulo estava fazendo missões. E ele pensou em ir para dois lugares diferentes. O Espírito não deixou que eles fossem. E ele está lá em Troade. E ele tem uma visão de alguém acenando para ele, falando: passe pela Macedônia e salva-nos. E a palavra de Deus fala que Paulo se levanta no outro dia, entende o mistério e ele vai para Macedônia. Lá ele encontra uma mulher chamada Lídia, uma mulher que tinha o coração aberto à palavra de Deus, ao Evangelho de Jesus. Essa mulher batizada, ela faz questão de recepcionar Paulo e Silas na sua casa. E eles evangelizando ali, a palavra fala que eles foram procurar um lugar que era um lugar bom para oração, para que eles pudessem orar. Entenda, todo homem e toda mulher de Deus, ele se preocupa com o ambiente da oração. Aleluia! É o melhor ambiente para um servo de Deus. É o ambiente da oração. Se você for roubado nesse ambiente, Satanás consegue cirandar em todas as áreas da sua vida. Porque no ambiente da oração, é o ambiente da intimidade. É o ambiente aonde eu tenho um convívio, uma convivência com Deus. Eu estava falando com a intercessão sexta-feira, e nós estávamos falando sobre Mateus 6. E o ápice desse livro é o 33, onde fala: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Agora, às vezes nós entendemos como buscar o reino de Deus em primeiro lugar, irmãos, é vir aqui trabalhar, limpar a igreja, é vir aqui pregar, é vir aqui ministrar um louvor, é vir aqui fazer ação social, é vir aqui e trabalhar no departamento infantil, é estar aqui como intercessores. Ei, isso tudo faz parte, mas buscar o reino em primeiro lugar é ter intimidade vertical, é ter intimidade com o Pai, é dialogar com Deus. Aleluia! Porque se eu tenho intimidade com Ele, irmãos, eu vou ter facilidade de dizer não ao pecado, porque o pecado bate na nossa porta todos os dias. Como Thales sabiamente escreveu em uma música sua, e é uma realidade, o pecado bate a nossa porta todos os dias. E qual que é a premissa para mim dizer não ao pecado? A minha intimidade com Deus. O meu tempo de oração que eu tenho, o meu tempo ali de... Irmão, não é aquela oração já gravada e repetida. Deus, eu te agradeço por essa noite. Abençoa o meu dia, os meus projetos, amém. Aí de noite, Deus, eu te agradeço por esse dia, pela minha família, nos dá uma noite abençoada, amém. Isso é intimidade, irmão? Intimidade é ficar lá com Ele. Aleluia. Pastor, eu não tenho tempo. A minha vida é corrida. Ei, acorda 1 hora mais cedo. 40 minutos mais cedo. Não vai te fazer mal. Vai te fazer o maior benefício da tua vida. Aleluia. Esteja com Ele. E a palavra fala que Paulo,
como tinha intimidade com o céu. Porque se você não tem intimidade, irmão, a vaidade, o ego te rouba. Imagina Paulo caminhando e aquela mulher falando: ei, esse aí é homem de Deus. Eles anunciam o evangelho da salvação. Irmão, há alguma mentira nisso? Não. Ela estava falando o óbvio. Que Paulo e Silas eram homens de Deus, e eram mesmo. E o que eles anunciavam? O evangelho da salvação. Mas se eu não tenho intimidade com Deus, eu já quero ficar inflado. Falou que nós somos homens de Deus. O ego, a vaidade, e arrebenta você, porque deixa de você ter discernimento espiritual. E Paulo, um homem cheio do Espírito Santo, Silas, um homem que tinha discernimento espiritual, eles entenderam quem falava na boca daquela mulher. E a palavra fala que ele expulsa aquele demônio de adivinhação da boca dela, aonde ela dava muitos lucros aos seus donos. Ela era uma escrava, ela levava muitos recursos adivinhando o futuro. E a palavra de Deus fala que ela é liberta naquele dia. E agora aqueles homens que eram romanos, prende Paulo, acusa. E Paulo e Silas agora, irmãos, eles apanharam de vara. E a palavra não fala que eles apanharam, fala que eles foram espancados. Tiram a veste deles, para humilhá-los ainda mais. E prende eles no tronco, pelo calcanhar, com correntes. Mas a palavra de Deus fala, em Atos 16, versículo 25, que à meia-noite, Paulo e Silas reclamavam. Sabe por que eles não reclamavam? Porque eles foram para lá debaixo de uma direção de Deus. E o homem de Deus, que ele sabe que está debaixo da direção de Deus, ele sabe que Deus proverá. Aleluia. Então ele não reclamava, eles não se maldiziam, mas a palavra diz que eles oravam e adoravam ao Senhor. E à meia-noite, a palavra é categórica em dizer que não foi um terremoto, foi um terremoto violento que aconteceu naquele Cáceres. Que todas as portas se abriram, todas as cadeias quebraram, e agora eles estão todos soltos, eles estão todos livres, a ponto de o carcereiro ficar desesperado, tirar a espada para se matar. E Paulo fala: não faça isso contra você. Nós estamos todos aqui. O homem que anda debaixo da direção de Deus, ele não precisa andar como fugitivo. Aleluia. Quiseram mandar Paulo embora. Não, vai lá, manda aquele cara. Não. Sou cidadão romano, vai ter que vir aqui. Nos prenderam, nos fizeram o que fizeram, agora vão ter que vir aqui, nos soltar e se retratar. Aleluia. Se você está debaixo de uma direção de Deus, você não é fugitivo. Você não está fazendo nada de errado, porque Deus proverá na tua vida. Aleluia. Simplesmente se coloca de pé nessa noite. Aleluia. E diante das dificuldades, como Paulo e Silas, você não vai se desesperar, você não vai se abalar, você vai orar e adorar, porque Ele vai enviar recursos, que vai prover na tua vida, que vai prover na tua casa, que vai prover nos teus negócios, que vai prover no teu trabalho, que vai prover na tua empresa, que vai prover no teu ministério, que vai prover no teu chamado. Uma unção poderosa que Deus vai prover nessa noite, em vidas que estão aqui. Oh, aleluia. Recalabachurianda lá, manaia. Deus proverá. Aramanduridecai. Você só precisa andar debaixo de uma direção. Aleluia. Você só precisa estar debaixo da direção dEle.
Porque aquilo que é impossível aos homens, aquilo que aos teus olhos é impossível, se tornará possível diante de uma determinação dos céus. Aleluia. Há pessoas nos assistindo nessa noite pela internet, que já achava que não tinha mais esperança, que não tinha mais jeito. Mas Deus manda te dizer nessa noite que Ele já está provendo na tua vida. Ele já está entrando com os recursos. Oh, aleluia! E de culpado, você será inocentado, porque você é inocente mesmo. Mas aonde não tinha mais solução, Ele agora está entrando com a solução. Quando nós vamos lá em Êxodo 33, nós conseguimos ali ver Moisés abrindo mão dos benefícios pela presença. Porque Deus fala com Moisés, fala: Moisés, olha, eu vou mandar um anjo adiante de vós, e eu vou tirar todos os inimigos da terra, Moisés. Eu vou garantir a estadia de vocês lá, mas eu não vou no meio de vós, porque vós é um povo de dura serviço. Se eu for no meio de vós, eu vou matar esse povo no caminho. E agora Moisés, ele suplica a Deus, ele intercede a Deus pelo povo, e ele ali, ele contende com Deus, ele fala: olha, se o Senhor não falar quem vai comigo, não faça que eu saia desse lugar sem a tua presença. E aí Deus fala: Moisés, eu irei contigo. Irmãos, Deus já tinha garantido a bênção, garantido a possessão da terra, garantido para Moisés que ia mandar um anjo. Mas ele falou: o que é um anjo diante daquilo que eu já tenho experimentado, que é a tua presença? E muitas vezes nós deixamos a presença pelos benefícios, e os benefícios não são nada, irmãos, diante da presença de Deus. E aí nós conseguimos entender a dimensão da oração de um homem igual a Moisés, aqui no Salmo 91. O Salmo 91 é a oração de Moisés. E Moisés dizendo: o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz o Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio. Pois Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas, e sob as suas asas estará seguro. A sua verdade é paves e escudo. Não te assustará do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Oh, aleluia! Somente com os teus olhos olharás e contemplarás o castigo dos ímpios. Pois disseste: o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para que te guarde em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Pisará o leão e a áspide, calcará aos pés o leãozinho e a serpente. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Sabe o que é isso? É alguém que anda debaixo de uma autoridade de Deus. É alguém que anda debaixo de uma direção de Deus. Tem uma profundidade, um conhecimento dos benefícios de Deus, das benesses de Deus sobre a vida dele, sobre a casa dele, sobre a família, sobre os negócios. Não adianta eu querer os benefícios
se eu não ando debaixo da direção de Deus. Não adianta eu querer os benefícios se eu não quero a presença, se eu não quero a intimidade. Aleluia. Porque muito maior do que qualquer benefício é estar na presença dEle, é ser íntimo dEle, é ser amigo dEle. Aleluia. Moisés entendeu isso, por isso foi muito fácil lá em Êxodo 33, ele não aceitar os benefícios com a ausência da presença de Deus. Porque quando há a presença, Ele proverá. Aleluia. Quando há a presença, quando há intimidade, Ele vai guardar, Ele vai prover, Ele vai livrar. Aleluia. Salmo 91 reflete muito bem isso. Às vezes, religiosamente, muitas pessoas deixam esse livro aberto lá em cima da casa, achando que vai ter alguma validade. Ei, a validade é a presença dEle, é a intimidade com Ele. Aleluia. Essa é a maior validade que você vai ter, e o maior benefício da tua história, da tua existência. Aleluia. Que nessa noite todos nós tenhamos compreendido que quando eu ando debaixo de uma direção, eu estarei seguro em todas as circunstâncias. Pode acontecer prisões, pastor? Pode. Igual aconteceu com Pedro e Paulo e Silas? Pode. Mas essas prisões foi para glorificar ainda mais o nome do Senhor. Aleluia. Por isso eu digo e repito, irmãos, toda vez que você estiver passando dificuldade na tua vida, toda vez que você estiver passando por enfermidade, até mesmo sendo hospitalizado, a pergunta a se fazer a Deus não é: por que, Senhor? Por que está acontecendo isso, Senhor? Aonde eu estou falhando? Não é, irmão. A pergunta a se fazer a Deus é: Senhor, aonde eu vou glorificar o Teu nome nisso? Aonde o Teu nome vai ser engrandecido através disso que está acontecendo comigo? Eu quero poder enxergar, eu quero poder ver, eu quero poder contemplar a Tua glória nessa enfermidade, nessa dificuldade, nessa ação processual. Eu quero ver o Teu nome ser glorificado. Aleluia. Porque se você anda debaixo da direção, Ele proverá. Aleluia.